E vamos orar, né? Vamos orar porque o nosso assunto hoje é oração. Nosso assunto é oração hoje. Oração, aprendendo com Jesus. Então, quando nós nos colocamos neste lugar de oração, grandes coisas acontecem na vida dos filhos de Deus. Amém? Amado Pai, nós reconhecemos a Tua bondade, a Tua misericórdia. Reconhecemos, Deus, que nós estamos aqui por causa do Teu grande amor e o plano especial que o Senhor tem em nossas vidas. E aqui nós queremos, Deus, como igreja, estudarmos a Tua palavra, assim como Teu Espírito Santo, Senhor Deus, está neste lugar, Ele possa ministrar a cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, o Senhor está aqui. Nós reverenciamos o Senhor, nós damos ao Senhor toda a honra, toda a glória. Assuma o lugar do Senhor, Pai. E venha, Senhor Deus, fazer o que te apraz nesta manhã, onde estudaremos a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai, a buscar o Senhor, a orar ao Senhor. Então, querido Pai, nós desejamos ser ministrados pelo Teu Espírito Santo, que está aqui, que está em cada um de nós. Assim nós oramos confiadamente no poderoso nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Amém? Oração, aprendendo com Jesus. Esse é o nosso tema da nossa escola hoje. Quando nós falamos, ou buscamos entender a oração, nós vamos, às vezes, destacar a oração de gratidão, a oração de petição, a oração de intercessão, e nós vamos destacando. Mas o tipo da oração que nós buscamos e entendemos num momento como esse é aquela que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. E a oração, ela abrange tudo isso. Todo o nosso relacionamento com Deus, todo o nosso relacionamento com Jesus, todo o nosso relacionamento com o Espírito Santo. E aqui, nesse momento, que os discípulos pedem a Jesus para que os ensinasse a orar, eles viram essa necessidade. Por quê? João ensinava os seus discípulos a orar. Jesus orava. E eles estavam vendo, eles estavam vivendo tudo isso. E eles queriam aprender. Eu vou sair um pouquinho aqui, porque nós precisamos entender o nosso papel na oração. Nós precisamos entender o nosso papel na oração. O que nós fazemos, o que nós precisamos e o que nós precisamos viver e fazer. Obrigado, meu irmão. O que nós precisamos viver e fazer. Então, muitas das vezes nós falamos assim: você tem uma vida de oração? Ah, pastor, eu oro no carro, eu oro fazendo comida, eu oro no trabalho, eu oro em todo o tempo. Sim, nós podemos estar orando a todo o tempo. Podemos. Mas nós devemos ter aquele momento específico de qualidade com o nosso Deus. Se nós formos estudar a vida de oração de Daniel, nós vamos perceber isso. Que ele, pelo tipo de vida, a forma com que ele vivia, marcada por uma vida de oração. E às vezes nós olhamos a vida do rei Davi e olhamos os feitos, as conquistas que a palavra diz a respeito de Davi, e nós vamos olhando para os salmos, nós vamos perceber que Davi era um homem de oração. Então, não tem como um cristão hoje desenvolver uma vida plena, uma vida poderosa, sem a oração.
E a oração é essa arma que nós temos em todo o tempo da nossa vida. A oração é o meio de nós mantermos contato com o nosso Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Ninguém vai ter uma vida cheia do Espírito Santo sem uma vida cheia de oração. Porque é na oração que você fala com Deus, mas também é na oração que você ouve Deus de uma maneira pessoal. Então, muitas das vezes, nós esperamos o quê? Uma palavra direcionada. Claro que Deus fala pelos pregadores, pelos adoradores, pelo louvor. Deus fala. Deus fala pela natureza. Deus fala pelas circunstâncias. Deus fala de todas as formas. Mas Ele quer falar com cada um de nós, quer conversar com cada um de nós de maneira pessoal. E aí, porque tem coisa que é segredo. Você tem segredo com algumas pessoas, não tem? Claro que tem. Todos nós temos. Eu tenho segredo com algumas pessoas. Eu tenho conversas reservadas com algumas pessoas. Por quê? Porque aquela conversa só diz respeito àquela pessoa. E é assim que as coisas acontecem. Então, tem coisa que Deus quer falar comigo e com você que só diz respeito a eu e a você e Deus, melhor dizendo, me desculpa. Melhor dizendo, você e Deus. Deus quer conversar com você em particular. E aquilo que Deus fala em particular para você, você tem que guardar contigo, muitas das vezes. Você não pode conversar, você não pode falar com ninguém. Mas tem coisa que Deus fala contigo em particular que Ele manda você anunciar, falar, testemunhar. E assim nós vamos vivendo essa vida de oração. Porque é na oração que você vai crescer, que você vai se fortalecer. É na oração que você vai ser curado, será curada. Na oração. Quando o médico leva você, você vai no gabinete do médico e ali você senta com ele, conversa com ele, você fala dos seus problemas, com ele está você e ele ali, ele está anotando tudinho. Aí depois que ele te ouve, ele te passa uma receita. Por quê? Ele ouviu o seu problema. Aí depois, ele, se for preciso, ele vai pedir um diagnóstico para que ele possa te receitar algo. Mas essa sua consulta ela não é pública, ela é pessoal, ela é íntima. Então, nós precisamos desenvolver a nossa intimidade com o Senhor no secreto, na oração, para depois, em público, nós revelarmos aquilo que nós vivemos e aprendemos em nosso momento de oração. Então é isso, por isso que ele fala assim, ó, vai para o lugar secreto. Lá Deus vai te ouvir e Ele te recompensará. Então, quando nós nos humilhamos a Deus no secreto, nós somos exaltados por Ele em público. Quando nós nos colocamos de joelhos diante de Deus no secreto, nós andamos em pé em público. Então, muitas pessoas andam se arrastando em público porque não se humilha na oração, porque não se ajoelha, não se dobra diante do Senhor. Porque a palavra mesmo diz, aquele que se humilhar, Ele vai exaltar. Então, nós, como crentes em Jesus, nós precisamos ter a oração e a palavra, domínio da palavra, conhecimento da palavra, para que nós possamos viver uma vida plena em direção a Deus e em direção aos homens, às pessoas. E aí você consegue viver e entender. Mas vamos ver aqui alguma coisa importante no Salmo de número 86. A minha versão é a NVI, tá?
no Salmo de número 86. E aí nós vamos perceber algumas palavras muito importantes nessa oração de Davi, que eu e você precisamos nos atentar para ela, tá? Para cada uma delas. Para cada uma delas nós precisamos ter atenção para que a nossa oração também não seja uma tortura. Você fica ali repetindo a mesma coisa, aí chega na oração, você não acabou o que falar, e a oração, a gente percebe nesse texto que ela tem um período que você fala e você tem um período que você ouve. São momentos distintos da oração. A oração é para nós chegarmos diante de Deus e despejarmos os nossos problemas, os nossos desejos diante dele. Não, é um momento que você para, fala com Deus, Deus fala contigo, é um diálogo. Muitas pessoas desistem da vida de oração, por quê? Porque não conseguem ouvir Deus nesse período. Nós vamos estar falando sobre isso mais à frente. Então, Davi, ele diz assim: inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responda-me. Olha que interessante. Primeira coisa na oração, certeza de que você está na presença de Deus. Primeira coisa na oração, certeza que você está na presença de Deus de forma intencional e exclusiva. Tá ok? Porque nós estamos aqui agora em público, nós estamos na presença de Deus. Entende? Agora, quando você está no seu momento de oração, você está na presença de Deus de forma exclusiva e intencional. Eu estou aqui porque eu quero estar aqui, eu desejo estar aqui, meu coração está aqui, a minha mente está aqui para um encontro exclusivo com o Senhor. É a primeira coisa que acontece no nosso momento de oração. Então, Davi sabe que o Senhor tem lá. Pois sou pobre e necessitado. Então, Davi, ele entende a sua condição. Pobre de quê? Então, a gente, às vezes, tem que fazer umas perguntas. Pobre de quê? Pobre da presença do Senhor. Nós precisamos mais da presença do Senhor. Por quê? A presença do Senhor ontem foi ontem. Hoje nós estamos pobres de novo, queremos mais, precisamos de novo. Entende? Então, hoje é um momento que ele está pobre da presença do Senhor. Ele vai sair dali rico. Porque ele vai encontrar em Deus essa presença maravilhosa. Pobre e necessitado, tá? Então, ele necessita do Senhor. Tá? Essa pobreza aqui não é financeira. Não, é pobreza da presença do Senhor, necessidade. Ele está enfatizando a necessidade que ele tem do Senhor. Certo? Então, olha só. Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus. Ponto. Então, ele está diante do Deus dele. Ele sabe o que ele está buscando, ele sabe o que ele vai encontrar e ele sabe da aliança que ele tem com Deus. Tu és o meu Deus. Ou seja, não tem ninguém entre Davi e Deus, ou não tem outro Deus diante de Davi. A quem ele recorra, a quem ele busque, não tem outro. São clarezas que nós temos que ter do nosso momento de oração. E ele vai mais adiante. Salva o teu servo, quem te confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. Alegra o coração do teu servo. Então, aqui ele está mostrando o quê? Uma condição que ele está vivendo. Ele está abrindo o coração dele, ele está sendo sincero. Então, uma outra coisa no nosso momento de oração, que nós precisamos entender que não há espaço para máscaras na oração.
Não adianta. A única coisa que funciona na oração é a nossa sinceridade, porque nós estamos diante de Deus que sabe todas as coisas. É a nossa sinceridade. Não pode haver máscaras. Não pode. É o lugar que nós temos que abrir mesmo os nossos corações, entender quem Deus é, entender quem nós somos, entendermos as nossas necessidades, e na oração nós temos que estar preparados para duas coisas: para ser corrigido por Deus e para ser abençoado por Deus. Porque às vezes nós vamos para um momento de oração pensando em receber, em ganhar, em tudo aquilo que nós fomos buscar. Não, vou orar e Deus vai me dar. Não. A oração, ela também tem esse caráter pedagógico. Ali o Senhor vai nos ensinar. Ali o Senhor vai nos corrigir. Por isso a importância de nós ouvirmos Deus na oração. Ele vai nos preparar para aquilo que nós estamos pedindo. E vai dizer para você e para mim o tempo, a hora, como. E aí, às vezes tem aquele momento, espera. E tem oração de desabafo. Você chega ali, Senhor, eu vim aqui só para chorar na tua presença. Só para te ver. Só para colocar diante do Senhor a minha condição. E Deus consola, direciona as nossas vidas. Então aqui ele vai abrindo. Alegra o coração do teu servo, pois em ti, Senhor, elevo a minha alma. Então ele diz quem é o Senhor. Olha como é a importância. Ele identifica o Deus que ele está orando. Ele diz que Deus é bondoso e perdoador. E o Senhor é rico em graça. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Pai? Então, nós vamos perceber que a linguagem da oração no Antigo Testamento, Senhor, Deus, Senhor, Deus, Senhor, Deus. Essa é a linguagem. No Novo Testamento é Pai. Porque o Filho, Jesus, já se revelou. E ele se coloca agora como intercessor entre nós e Deus. Aqui, o Davi ora, não tem ninguém. É ele Deus. É ele Deus. Porque Davi era rei, mas também Davi era sacerdote. Em alguns momentos ele exerceu essa função. E nós precisamos entender isso aqui. Que ele está na presença do Deus dele. Mas Jesus agora, ele vem e diz assim, que nós temos um Pai que não deixa de ser Senhor, mas é um Pai. Ele fala, Pai nosso. Porque ele está ensinando os discípulos. Ele não está ensinando um discípulo. Ele está ensinando os discípulos. Por isso que ele fala Pai Nosso. Então, quando nós estamos orando como igreja, aqui nesse momento, no nosso culto congregacional, no meio da congregação, Pai Nosso. Mas quando eu estou no meu quarto, no meu secreto com Deus, é meu Pai. Então, as barreiras que nós vivemos com o nosso pai biológico, muitas das vezes interferem na nossa visão de Deus como Pai nosso. As dificuldades que encontramos com o pai biológico, nós transferimos para o nosso relacionamento com Deus. E a dificuldade de chamar Deus de Pai, de reconhecer a soberania de Deus,
tanto na minha vida quanto na vida do meu irmão. Então, voltando aqui para o Salmo de número 86. Escuta a minha oração, Senhor, e atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia, clamei a Ti, pois Tu me responderás. Nenhum dos deuses é comparável a Ti. Nenhum deles podem fazer o que Tu fazes. Todas as nações que formaste virão e Te adorarão, Senhor, e glorificarão o Teu nome. Pois Tu és grande e realizas feitos maravilhosos, só Tu és Deus. Ensina-me o Teu caminho, Senhor, para que eu ande na Tua verdade. Dai-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o Teu nome. De todo o meu coração eu Te louvarei, Senhor, meu Deus. Glorificarei o Teu nome para sempre, pois grande é o Teu amor para comigo. Tu me livraste das profundezas do Seol. Os arrogantes estão me atacando, ó Deus. Um bando de homens cruéis, gente que não faz caso de Ti, procura tirar minha vida. Mas Tu, Senhor, és compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim. Concede a Tua força ao Teu servo e salva o filho da Tua serva. Dá-me um sinal da Tua bondade, para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados. Pois Tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Olha só, é bonito ouvir, né? Mas e você e eu? Então, essas verdades, ele diz que no Senhor, nesse momento de oração, ele pede para que o Senhor o ensine o caminho que ele deve andar. Nesse momento de oração, ele expõe os seus inimigos, o que eles estão fazendo, como eles são. Nesse momento de oração, ele reconhece quem é Deus, a forma de Deus agir. Deus age com... Deus é compassivo, Deus é misericordioso, Deus é paciente, Deus é rico em amor e em fidelidade. Na oração, que nós vamos aprender isso de maneira pessoal. De maneira pessoal. Porque Deus quer que você o conheça assim. Que eu e você o conheçamos desse jeito. Porque, às vezes, nós vamos buscar isso no meio da congregação, no meio do povo, vamos depender de um líder espiritual. Não tem problema nenhum nós fazermos isso. Termos um discipulador, termos uma discipuladora, termos a nossa célula que nos socorre em oração, que estamos sempre ali. Isso é a parte de comunhão da igreja. Mas hoje nós queremos enfatizar com vocês, esse primeiro momento, a oração pessoal de cada um. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Pai? Como você está desenvolvendo a vida de oração? Como Ele espera que você se apresente diante dEle? É só você olhar para esse salmo, que você vai entender isso. Então, Jesus estava orando, e quando terminou, os seus discípulos lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Por quê? João ensinou os discípulos deles. Eles viram João ensinando. Está lá em Lucas 11, no verso 1. Ele diz isso: Senhor, ensina-nos a orar, pedindo para que Jesus fizesse isso. Mas o interessante é que quando você pede o Senhor para ensinar a orar, ou quando os discípulos pedem isso a Jesus, Jesus os ensina. Mas Jesus vai retratar tanto a posição do pai, quanto a posição de quem ora, dos filhos. Então, Jesus tinha uma vida de oração. Jesus é o nosso exemplo. Veja aqui, Lucas 3, 21 e 22. Tá? Quando ele ia batizar, foi ser batizado, Jesus também foi batizado, né? Quando todo o povo ia ser batizado, Jesus também foi ser batizado junto com o povo. E aconteceu que, quando ele orava, o céu se abriu.
E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E do céu veio uma voz que dizia: Você é meu filho amado, em você me agrado. Olha só o que está acontecendo aqui. Jesus está num momento, num espaço público, e ele vai ser batizado e ele ora. E aquilo se torna algo visível. A oração de Jesus se tornou visível. E as pessoas também ouviram essa voz. Mas o importante aqui é entender que Jesus começa o ministério dele orando. É isso que eu quero destacar aqui desse texto. Mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo Jesus, ele orava. E Jesus está começando aqui, está se revelando, e já tem a marca da oração. Por que eu e você podemos achar que nós vamos conseguir qualquer coisa fora da oração? Não vamos. Não vamos. É a oração que vai nos alinhar com a visão e o propósito de Deus para nossas vidas. Vamos lá. Lucas 5, 15 e 16. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para os lugares solitários e orava. Esse é o grande destaque desse momento aqui que eu quero falar com vocês. A oração não é tão somente para buscarmos resultados. Estou precisando de saúde, eu vou lá orar. Estou precisando vender a casa, vou orar. Estou precisando mudar de emprego ou encontrar um emprego, vou orar. A oração não é para obtermos resultados. A oração é uma forma de intimidade e de comunhão com o Pai. Essas outras coisas são resultados disso. Da vida de intimidade, da vida de comunhão com Deus, essas outras coisas vêm. Mas a oração não é para isso. Pode sim, pode, mas ela tem que revelar a sua comunhão, a sua intimidade com Ele. Vamos aprender isso aqui com Jesus. Então, olha só, Jesus, ele tinha o quê? Expulsado demônios, ele tinha curado as pessoas, ele tinha feito tantas coisas. Ele precisava orar para obter resultados? Se ele já tinha os resultados? Muitas das vezes nós agimos desse jeito. Nós vamos orar porque nós precisamos disso, precisamos daquilo, damos nomes às nossas necessidades. Depois que alcançamos, paramos de orar, porque alcançamos o propósito, a intenção do nosso coração, que estava em resultados. Jesus não, ele tem os resultados e vai orar. Ele não orava para ter resultados. Ele orava por causa da intimidade e comunhão que ele tinha com o Pai. Então, essa oração de Jesus revela a sua aliança com Deus. Está tudo bem? Vou orar. Tive grandes resultados? Vou manter minha vida de oração. Não tive resultados? Vou manter minha vida de oração. Independente das circunstâncias. Orar sempre. Sempre. É o que Jesus ensina. Então, outra coisa, Jesus orava de acordo com a sua necessidade? Sim. Mas Jesus agia de acordo com a sua oração. Se você está orando por alguma coisa, você tem que agir de acordo com a sua oração. E aconteceu que naqueles dias,
Lucas 6, 12 e 13. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo. Então, olha só, Jesus passou a noite orando, porque ele faria, no dia seguinte, a escolha dos seus discípulos. Mas por que ele orava? Porque ele queria da intimidade, da comunhão dele com o Pai, eles fizessem as mesmas escolhas. Então, quando eu olho para esse texto aqui, eu aplico isso de uma forma direta na minha vida, nesse sentido, que quando eu oro, a escolha que eu estou fazendo não é minha, mas também é do Pai. O desejo que eu tenho não é meu, também é desejo do Pai. Então, quando Jesus fala assim, ó, ensina a fazer a tua vontade, é que eu já sei o que Deus quer que seja feito. E a vontade de Deus passa a ser a minha vontade também. Eu sou convencido pelo Espírito Santo que a vontade de Deus é melhor para a minha vida e a vontade de Deus passa a ser a minha vontade também. Eu abro mão da minha vontade na oração. Na oração eu vou lá, deixo o que eu quero e pego aquilo que Jesus quer, que Deus quer me dar. Na oração. Mas quando você não tem um momento de oração, antes de decisões, você vai com a sua vontade. Você vai fazer do seu jeito. A diferença. São essas coisas que fazem diferença nas decisões que tomamos. Entende? Aí Jesus já falou assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Na oração que nós mortificamos a nossa carne, a nossa vontade, é a oração. Por quê? Para que nós possamos vigiar e orar. Então, quando eu estou vigiando, eu estou colocando aquilo que eu aprendi, que eu ouvi de Deus em oração, em prática. Não é isso? Você fala assim, vigia, varão. Vigia. Por quê? Às vezes a pessoa está vendo coisas que nós não estamos vendo. Percebendo coisas que nós não estamos percebendo. Então é importante você vigiar e orar. Por quê? Vigiar é você tomar cuidado da ação que você tomou, da decisão que você tomou, depois de ter orado. Então você acompanha. Jesus ensina isso, ó, você faz a semeadura, depois você tem que estar lá acompanhando, porque você não sabe qual delas vai germinar. Então, quando eu oro, eu vou agir de acordo com a minha oração. É isso. O Salmo de número 1 diz, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiras de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, mas tudo quanto fizer, prosperará. Aí depois ele vai dizer como os ímpios agem e o resultado da ação do ímpio. E a oração faz toda a diferença na vida do justo. Faz toda a diferença na vida daqueles que são filhos de Deus. Porque a oração mantém o nosso espírito fortalecido e mantém a carne subjugada. Mateus
26, 41 e 42. E indo a segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Onde ele está? Orando. Se esse cálice não pode passar de mim, faça-se a tua vontade. Na cruz. Mas o que ele está fazendo aqui? Ele está colocando a vontade dele lá e está pegando a vontade de Deus. Não tem outra forma de fazer, Senhor? Não tem outra forma? É esse jeito que tem que ser feito? Então, seja feita a tua vontade. Quando você fala para uma pessoa, seja feita a tua vontade, você está abrindo mão da sua. Quando você fala para Deus, seja feita a tua vontade, você está abrindo mão da sua. Porque nós temos vontades. Você tem vontade. Então, como a nossa vida é dirigida pelo Espírito Santo, não pode ter duas pessoas na direção. Eu nunca vi duas pessoas dirigindo o mesmo carro. Nunca vi. Podia fazer um teste, né? Como é que vai ser? Sentar no mesmo banco? Vai ser uma coisa maravilhosa de tentar dirigir. Já pensou? A hora de passar a marcha, um quer passar a segunda, o outro quer a terceira. E acelerar? Como é que vai ser? Um pisando no pé do outro. Entende como é que duas pessoas não podem dirigir o mesmo carro? Então, assim é a nossa vida. Você só consegue viver uma vida plena se o Senhor dirigir a sua vida. E a forma de direção começa pela oração, pela vida de oração. Por isso que Jesus já começou o seu ministério dizendo quem é que ia dirigir a vida dele. E nós estamos vivendo um momento de restauração. Cada um de nós. Nós estamos vivendo um momento de lutar contra a nossa própria natureza, contra a nossa própria carne. Se o Espírito de Deus não nos fortalecer, é impossível. É impossível. É impossível. É a mesma coisa nós tentarmos nos mantermos fortes sem se alimentar, sem comer, sem beber. E a vida de oração vai fazer com que essas coisas aconteçam em nós. Então, vamos lá. Senhor, ensina-nos a orar. Primeira coisa, ele vai dizer assim, Pai Nosso. Como Davi, vamos fazer essa comparação com o que Davi orou no Salmo 86. Pai Nosso. Davi pede para que Deus incline seus ouvidos para ele. Santificado seja o teu nome. Então, nós estamos na presença de Deus, que Deus é santo. 2 Crônicas 7,14, vai dizer, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Então, olha só, para que possa entrar na presença do Pai que é santo. Arrependimento dos nossos pecados, confissões dos nossos pecados, na presença do Senhor. Então, primeira coisa, quando eu digo que o meu Pai é santo, eu tenho que chegar na presença dele e confessar os meus pecados. Confissão.
Abra o seu coração. Não tente chegar lá e achar que você é forte, que você é santo. Não, você é santo porque Ele te santifica. E é na presença dEle que você é santificado. Seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então, você mudou de posição. Agora você está no reino de Deus. Você vive para o reino de Deus. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Ou seja, nós vamos viver uma vida com Deus. Como Pai, vamos viver aqui na terra como no céu. Muitas das vezes a gente se entende para a vontade de Deus vir para a terra como no céu. Verdade. Mas você vai viver com Deus aqui na terra como você estivesse vivendo com Ele no céu também. Você vai obedecer Ele aqui na terra como você estivesse no céu. Nós precisamos ter essa nossa mentalidade transformada para uma vida de intimidade com Deus na oração. Eu estou em Deus, eu estou com Deus e Deus está comigo. Por isso que Jesus passa a habitar em nós, viver em nós, em cada um de nós. E Ele nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda nesse momento de oração. Você é ajudado por Ele. Porque nós não oramos como devemos orar. A dificuldade que nós temos de mortificar a nossa carne e as nossas vontades. Para podermos viver essa vontade de Deus de maneira total e completa. O pão nosso de cada dia, Ele vai dizer que o sustento, o cuidado que nós dependemos dele a cada dia. E a oração faz parte disso. É cada dia, todo dia. E agora ele vai dizer, vai trabalhar o quê? Os relacionamentos. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, nós, quando cometemos pecados, nós ficamos em dívida com o Pai. E nós temos que ir lá, confessar, abandonar essa prática. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, assim como nós perdoamos as pessoas que nós temos relacionamento, nós devemos aprender a perdoar com Deus. E a oração é o poder que opera em nós para nos fortalecer para isso. Para perdoarmos. Porque nós só conseguimos ter relacionamento com Deus porque Ele nos perdoou. E você vai conseguir ter relacionamento com seu irmão se você o perdoar e ser perdoado por Ele. Então, o perdão, tanto no nosso relacionamento com Deus, é fundamental, como o relacionamento entre nós, como irmãos. E a oração vai nos capacitar para isso, vai nos fortalecer para isso, vai nos direcionar para isso. Aí a outra parte diz assim, para que não entreis em tentação. Então, todas essas coisas vai nos fortalecer para nós não entrarmos em tentação. Então, por que Jesus, então, venceu o diabo? Por quê? A gente fala que foi cada palavra, não é? A palavra. Mas Jesus estava o quê? Em oração. Também. Ele ouvia do Pai. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Ele tinha a palavra, mas ele tinha vida de intimidade e de oração. Porque, às vezes, as pessoas elas citam a palavra, conhecem a palavra, mas não conhecem o Deus da palavra. Então, a vida religiosa, muitas das vezes, vai te levar a conhecer a palavra. Muito, e, às vezes, melhor do que muitos outros. Mas a oração vai te levar a conhecer o Deus da palavra. Intimidade com Ele, experiência com Ele. Então, nós vamos ficar aqui nessa nossa primeira parte para que nós possamos guardar
esses fundamentos da oração. Tá? Nós destacamos aqui 3, depois nós vamos destacar mais 3, para que você possa ter uma vida poderosa de oração por você e pelos outros. Intimidade com Deus. Vontade. Saber quem Ele é. Deus é seu Pai. Ele é seu Pai. E Ele quer te abençoar. Primeira coisa que Ele quer, tanto te abençoar, que Ele quer colocar a vontade dEle no seu coração, na sua vida. E assim você vai experimentar esse algo sobrenatural de Deus. Amém? Vamos ficar aqui nesse momento, mas nós vamos avançar mais nesse assunto, para que nós vamos agora trabalhar o poder da oração, tá? O poder da oração, orar com poder, e a partir disso, nós vivermos e manifestarmos a graça de Deus também pela oração. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais essa manhã, onde nós podemos estudar um pouquinho da Tua palavra. Senhor Deus, nós somos dependentes do Senhor e queremos que o Senhor desperte cada dia mais em nós essa vida, essa disposição em orar. Tira de nós, Senhor Deus, todas as fraquezas, tira de nós tudo aquilo que tem tentado impedir a nossa vida de oração. Mas, Senhor, quando nós estivermos, Senhor Deus, orando, nós possamos lembrar de tudo isso que nós acabamos de estudar aqui. Quem o Senhor é, quem nós somos, como o Senhor nos trata, o que o Senhor quer ouvir de nós na oração. Pai, dá-nos um coração obediente e dependente do Senhor, para cada dia mais nós renunciarmos às nossas vontades e nos apegarmos à Tua, Pai. Como Jesus tem nos ensinado. Assim nós oramos, Senhor, agradecidos ao Senhor por cada vida que está aqui, Pai, aprendendo, que agora nós possamos ir para a prática, Senhor Deus, e alcançarmos do Senhor graça e misericórdia, e a Tua bondade seja a marca principal do nosso relacionamento. Assim nós oramos, agradecido ao Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.